Irmãos, no último domingo, nós refletimos sobre o sola scriptura, ou somente as Escrituras. Nós já havíamos informado aos irmãos que durante esse mês de outubro, fazendo uma alusão às comemorações da Reforma ocorrida no século XVI, traríamos à tona novamente a Declaração de Cambridge, feita pelos reformadores. E na noite de hoje, traremos mais um sola ou mais um somente, mais o sola gratia, somente a graça. E eu quero convidá-los para que mais uma vez abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2, faremos a leitura do verso de número 1 ao verso de número 10. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, e assim vamos acompanhe a leitura da palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, dos versos 1 até o verso de número 10. Diz assim o texto: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que eu e você, nós andássemos nela. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, esse é um texto muito reconhecido, muito conhecido, o texto de Efésios, no seu capítulo 2, dos versos de 1 a 10, e esse texto foi defendido pelos reformadores porque eles entenderam a importância da graça de Deus no ensino bíblico sobre a salvação. De fato, um dos lemas que vieram a definir a reforma era esse sola aqui, o sola gratia, que é o latim para aquilo que nós definimos no português como somente a graça. Todos nós cristãos fomos, e aqueles que ainda estão sendo salvos e aqueles que serão salvos no futuro, são salvos pela graça de Deus. E entre nós protestantes, entre nós evangélicos, existe uma conhecida incompreensão e até mesmo uma distorção sobre o ensino da Igreja Católica, Apostólica e Romana sobre a graça. E eu já vi muito crente dizendo que a Igreja Católica, Apostólica e Romana ensina que nós, cristãos, somos salvos pelas obras, e que os protestantes, ou melhor dizendo, nós evangélicos, ensinamos que nós somos salvos pela graça. Não é bem assim. Mesmo essa declaração sendo muito comum entre os evangélicos, nesse primeiro momento eu preciso fazer uma defesa dos católicos romanos, porque isso é uma calúnia contra os católicos, contra a Igreja Católica. Não é isso que a Igreja de Roma ensina. O que a Igreja de Roma ensina é que as pessoas elas são salvas sim, pelas obras, mas salvos pelas obras à parte da graça de Deus. Então eles ensinam a graça de Deus, mas eles ensinam que a graça de Deus ela é aliada, ela coopera
com os méritos humanos. Curiosamente, 90, talvez 95% dos evangélicos brasileiros cooperam com esse mesmo ensino. E é comum nós entrarmos em muitos arraiais evangélicos e percebermos muitos pastores e muitos líderes evangélicos ensinando o mesmo, que os evangélicos são salvos pela graça de Deus, porém, os evangélicos cooperaram com Deus para serem salvos. Por isso que até hoje nos círculos teológicos há muitos embates, muitos debates, quando se coloca a responsabilidade humana versus a soberania de Deus. É claro que existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e uma não anula a outra. Mas quando nós olhamos para a salvação, não existe um ato de sinergia. O que eu quero dizer? Não existe cooperação. Não existe o processo em que o homem faz a parte dele. E muitos crentes pensam assim: não, pastor, é claro que Deus me salvou pela graça, mas eu precisei fazer a minha parte. E eu já revirei as Sagradas Escrituras do Gênesis ao Apocalipse e ainda não consegui encontrar a parte que o homem participa nessa grande obra da salvação. E sempre que eu converso com crentes, com pastores e com os meus alunos de teologia, eu sempre digo: olha, não vamos perder muito tempo. Abra a Bíblia e me convença nas Escrituras onde o homem coopera com a sua salvação. E é exatamente esse o ensino que os reformadores trouxeram à tona, em dizer que o ser humano, ele é somente, totalmente e exclusivamente salvo pela graça de Deus. Essa doutrina, meus irmãos, ela descortina, apresenta para nós o que essa doutrina traz. Significa que o pecador, ele não pode fazer nada, ele não tem qualquer mérito para obter a graça de Deus. E o que o pecador ele possa fazer não coopera com Deus a fim de ele merecer a sua salvação. Ninguém é salvo porque foi missionário na África. Ninguém é salvo porque tem uma belíssima voz e canta no coral. Ninguém é salvo porque é um grande pregador de multidões. E o apóstolo Paulo, ele é categórico sobre isso nesse texto. A salvação do seu início até o seu fim é um dom soberano de Deus para quem? Para os indignos, para os não merecedores. E o apóstolo Paulo não escreveu isso apenas aos Efésios. Também escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 7, ele faz a seguinte pergunta: pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? O que Paulo estava dizendo aos Coríntios era o seguinte: ninguém pode estar diante de Deus e dizer: olhe para mim e veja o que eu fiz. Meus irmãos, Deus, ele não é devedor de ninguém. E nós olhamos para os dias presentes e tem pregador dizendo o seguinte: você é o ponto fraco de Deus. Que tolice, que idiotice, que infantilidade bíblica, para não dizer bizarrice ou algo extremamente diabólico. Deus, ele não tem dívida nenhuma com você. Deus, ele não deve nada a você. Deus, ele não é o nosso devedor, principalmente quando se trata da nossa salvação. E aí Paulo, ele escreve esse tratado aqui aos Efésios, nos dando um vislumbre desse banquete do ensino que Paulo coloca diante da igreja, meus irmãos. E logo no primeiro capítulo que foi lido aqui no culto hoje, Paulo diz que Jesus Cristo nos levou para os lugares celestiais. Está no primeiro capítulo, no verso 3. E quando Jesus Cristo, ele faz isso, Paulo vai dizer que ele nos mostra o plano do Pai para salvar os pecadores através da obra do seu Filho. Não é pela obra da igreja, não é pela obra das denominações, não é pela obra do pastor, não é pela obra dos nossos méritos, mas pela obra daquele que se entregou na cruz do Calvário. Ele mostra esse plano do Filho,
essa obra que é aplicada em nós e garantida através do Espírito Santo. Queridos irmãos, quando olhamos aqui o texto no seu capítulo 2, dos versos 1 ao verso 10, o apóstolo Paulo 2 vezes, está aí no texto, ele destaca o fato de que pela graça nós somos salvos. E talvez a pergunta que devemos fazer aqui: como é a graça de Deus evidente na salvação? Porque nós vemos a graça de Deus aqui nesse texto em evidência. E Paulo diz aqui que quando Deus, essa graça é evidência porque Paulo diz aqui que essa graça manifestada no homem faz com que esse homem morto se torne alguém vivo na presença de Cristo. E aí eu gostaria de destacar 2 pontos aqui para a nossa reflexão nessa noite. A primeira delas está nos versos 1, 2 e 3. Paulo nos diz aqui, olha aí na sua Bíblia, a graça de Deus é manifestada em sua misericórdia. Queridos irmãos, para nós apreciarmos plenamente a graça de Deus, precisamos olhar a condição do homem sem Cristo. E eu sempre digo isso para as pessoas quando alguém me fala assim, é aquele que não conhece a Deus e começa a visitar a igreja, aí alguém diz assim, olha lá pastor, ele está buscando. E eu sempre respondo, o homem natural não busca a Deus, ele é inimigo de Deus, ele odeia a Deus. Nós só começamos a buscar a Deus quando Jesus Cristo nos encontra e o Espírito Santo começa a atuar em nós. Mas o homem sem Cristo não tem o menor apreço por Deus, porque se isso acontecesse, todas as igrejas de todas as denominações estariam cheias. Não haveria tráfico de drogas, não haveria criminalidade, porque todos os seres humanos em toda a terra seriam cristãos. O homem natural não busca a Deus. E aí nós precisamos olhar para esse texto e entender o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele expressa a palavra morto para Cristo. Quem são os mortos? É a primeira coisa que precisamos entender aqui. E aí Paulo ele olha para os Efésios e ele entende que os Efésios estavam incluídos aqui nesses mortos, porque ele diz, vocês, ele escreve para os Efésios, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. E aí Paulo está se incluindo, Paulo está incluindo todos os seus companheiros judeus, porque ele diz que todos eles antes viviam nas paixões carnais. E de fato, meus irmãos, todos nós, homens, mulheres, adolescentes, crianças, todos nascidos e criados em Adão, todos nós estávamos em pecado. E aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui no texto que nós éramos por natureza filhos da ira, como todo o restante da humanidade. Quem são esses mortos aqui? Os mortos é a humanidade, sem Cristo. Nesses mortos aqui se incluíam pessoas como eu, como vocês, todos nós. E aí quando nós olhamos esses mortos aqui, o apóstolo Paulo destaca 3 coisas importantes. Primeiro, estar morto em Cristo implica condenação, porque antes de desfrutarmos da presença de Cristo, antes de sermos alcançados pelo Evangelho, a nossa condição era de condenação. Por isso que Paulo diz, antes de Cristo estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nas quais todos nós andávamos. Lembra do Gênesis 2? O que Deus ele disse a Adão? Que a morte era uma imposição penal, uma penalidade por conta do pecado. A morte não é algo natural. E a morte naquele momento veio em 3 estágios: a morte física, a morte espiritual, o afastamento de Deus, e a morte no último estágio, que é o inferno. E isso é estar morto com Deus. Não é apenas a morte física, e morreu, foi sepultado. Afastamento de Deus e última consequência, condenação eterna. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas em segundo lugar, estar morto significa que nós estávamos antes de Cristo, debaixo do jugo do pecado. E aí Paulo vai dizer o que é esse jugo. Paulo diz aqui que nós servíamos antes de Cristo a pelo menos 3 mestres. Ele diz aqui, o mestre do mundo,
porque ele diz aqui que o povo seguia o curso deste mundo. Versículo 2: também tínhamos o outro mestre, todos nós vivíamos segundo as paixões da nossa carne, seguíamos também o mestre da nossa carne, os nossos desejos. Por isso que sempre quando as pessoas dizem: ai pastor, o meu filho fulano, ele faz isso, são as más influências, e a Bíblia vai dizer que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Coração é a nossa mente. Maus desígnios, que eu já falei para os irmãos, é o termo grego dialogismoi, que significa maus pensamentos, maus diálogos. A nossa mente, o nosso coração, os desejos, os pensamentos carnais, a todo momento fica deliberando, cogitando, pensando. E eu gosto de ver filmes, e eu sempre lembro daquele filme, Golpe Baixo, lá da prisão, lembra? Dos policiais contra os presos. E aí quando o camarada está narrando a prisão, ele dá o nome ao time dos presos. Quem é aqui que lembra? Máquina do mal. Esse é o ser humano, são as paixões carnais. O ser humano sem Cristo é a máquina do mal. Ele não deseja fazer o bem, porque ele é a máquina do mal. E aí Paulo está dizendo isso, que ele serve ao mundo, ele serve à carne, mas há um terceiro Deus, ele serve também ao diabo, porque ele diz aqui que ele está seguindo ao príncipe do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estar morto significa exatamente estar debaixo de toda essa ira. Por isso que Paulo diz aqui que nós, outrora, andávamos dessa maneira, como o restante da humanidade, sujeitos, meus irmãos, ao descontentamento santo de Deus, por causa do nosso pecado. Éramos assim por natureza. Em outras palavras, todos nós já nascemos nessa condição. Só que há um problema. Muitos crentes, não é só os católicos não, muitos crentes não aceitam esse ensinamento. Muitos crentes trabalham a ideia de que, peraí pastor, você está sendo duro demais. Mesmo com o pecado, há uma coisa boa no ser humano. A humanidade é boa. Onde é que está escrito isso? Porque a Bíblia diz que após a entrada do pecado no mundo, o homem ele é totalmente depravado. O homem ele está mergulhado em seus delitos e pecados. O homem não tem a menor capacidade de fazer o bem. E se não fosse a misericórdia de Deus, o amor do Pai, através dos méritos do Filho, nós continuaríamos lá. É exatamente por esse motivo que não existe pecadinho e pecadão. É exatamente por esse motivo que a mentira é igual ao adultério, que o adultério é igual àquele que está lá no tráfico, matando, roubando e fazendo grandes atrocidades. É por isso que o mundo às vezes não entende quando diz: pastor, mas eu conheço aquela pessoa, era um viciado, uma prostituta, era um traficante, e agora ele está com uma Bíblia embaixo do braço, e o que ele fazia? É só isso? E aí nós respondemos: foi perdoado. Talvez ele tenha uma dívida na justiça, vai ser paga. Mas se diante de Deus ele se arrependeu e foi perdoado pelos méritos de Cristo na cruz, está perdoado. É uma nova vida e ele vai nascer de novo. Porque não está relacionado com os méritos humanos, não tem a ver com a produção da nossa justiça, mas tem tudo a ver com a justiça de Deus. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você à luz da Bíblia. Ainda tem muito crente que pensa o seguinte: olha, nós precisamos de leis justas, precisamos de exemplos nobres, precisamos de uma educação adequada. É claro, tudo isso é de suma importância, mas elas são impotentes para mudar um coração que está totalmente comprometido na sua rebelião contra Deus. A sociedade ela está do jeito que está, e ela pode receber a educação mais refinada, ela pode ter o melhor governante, mas se a graça de Deus não repousar sobre nós, se não houver uma transformação no coração do homem, a nossa sociedade, por mais nobre que ela for, ela irá rumo ao destino ao inferno. Por isso os reformadores se levantaram e disseram: somente a graça de Deus para salvar e libertar o homem do pecado.
Queridos irmãos, como uma pessoa doente, sem recursos, pode cooperar com Deus? Era isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele aqui não estava apontando que a humanidade estava doente. Paulo estava dizendo de maneira categórica que a humanidade estava morta, espiritualmente falando. Os homens sem Cristo são cadáveres no chão. É o Walking Dead. São mortos-vivos. Estão por aí, festejando, alegres, mas estão mortos. Não podemos nos aproximar de Deus mortos. Assim como um cadáver que não consegue reunir forças para se levantar da sepultura. Esse é o homem com Deus, por isso que eu digo, eu não consigo encontrar na Bíblia uma explicação plausível do Antigo ao Novo Testamento que possa apresentar um homem com condições, sem Cristo, de se aproximar de Deus. Não são pelos méritos humanos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, mas são pelos méritos de Deus, porque o homem sem Cristo está morto, e o homem morto não levanta da sepultura. O homem morto está se rastejando, e ele não tem condições de entrar na presença de Deus, exatamente pelo fato dele estar morto. Mas, meus irmãos, nós avançamos para os versos 4, 5 e 6, e o texto aqui nos diz que a graça é manifestada pela vontade de Deus. Meus irmãos, a graça é uma obra exclusiva de Deus. Olha o verso de número 5. Paulo diz que nós, quando estávamos mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí Paulo afirma, pela graça sois salvos. Deus, Ele nos ressuscitou através de Cristo, dentre os mortos, e nos fez assentar à sua direita. E Ele nos fez algo incrível através da nossa união com Cristo. Deus, Paulo assim disse, fez com que os mortos vivessem. Talvez aqueles que estavam ouvindo a mensagem de Paulo, a igreja em Éfeso, talvez se lembraram da declaração do profeta Ezequiel. Talvez alguns se lembraram da restauração da casa de Israel através da profecia lá de Ezequiel 37. Talvez não. Mas, meus irmãos, talvez a pergunta que devamos fazer é: com que motivação Deus fez isso? Porque Deus fez o morto reviver, se não é pelos nossos méritos, se não são pelas nossas obras? Paulo, ele responde essa pergunta no verso de número 9. Olha aí no verso 9. Não são as obras que nós fizemos antes para receber o Evangelho, nem as obras que temos feito depois de termos recebido Cristo. Pelo contrário, se fosse o resultado disso, nós teríamos algo para nos gloriarmos na presença de Deus. Ao invés disso, Paulo diz que Deus, Ele nos deu vida por causa da sua misericórdia. Paulo diz no versículo de número 4, que Deus, Ele nos deu vida por causa do grande amor com que Ele nos amou. O que Paulo está dizendo, que eu e vocês fomos perdoados, que eu e vocês saímos do status de morte, e morte espiritual, afastamento de Deus, morte eterna, libertação do inferno, simplesmente porque Deus nos olhou e escolheu nos amar. E às vezes ainda ouvimos algumas falácias, de alguns pregadores. Lá no meu culto, tantas almas levantaram as mãos. Lá na minha vigília eu peguei e tantos se converteram. Pobres homens. Quem tem o poder de salvar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo diz aqui que o amor e a misericórdia de Deus é a fonte da nossa salvação. Meus irmãos, essa graça, e aí nós precisamos entender isso, não torna você, não me torna especial. Pelo contrário, mas a graça de Deus em nos salvar coloca um propósito na sua vida e na minha vida. E às vezes nós ficamos ouvindo isso, que os crentes são pessoas especiais. Você não é especial, mas agora você tem uma vida com propósito. O propósito de anunciar que há esperança para aqueles que ainda estão mortos, que há esperança para aqueles que caminham nesse chão lodoso. Lembra do Walking Dead? Mortos, mas pensando que estão vivos. Mortos, mas transitando como parasitas nesse mundo, não seguindo a sua vontade. Lembra-se da tríplice, mas fazendo ainda a vontade do mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e fazendo ainda a vontade do diabo. Mas podemos dar o testemunho, podemos anunciar o Evangelho, e pela misericórdia e pelo amor de Deus, e somente pela graça, tantos quantos o Senhor ainda quiser salvar, e Ele quer salvar, eu creio nisso, Ele vai entrar no coração de muitos
muitos homens e mulheres por aí. E essas pessoas, assim como nós, farão parte desse grande exército, dessa grande família que é a Igreja do Senhor. Queridos irmãos, e quando nós olhamos aqui no verso 7, o apóstolo Paulo, ele diz aqui para colocarmos em exposição, tanto agora como na eternidade. Ele fala aí no verso 7 sobre as riquezas imensuráveis da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E eu me recordo de John Stott, que ele disse que nós não podemos subir aos céus como pavões. Os céus estão cheios de façanhas, de Cristo e de louvores a Deus. Mas essas façanhas não é uma demonstração de nós mesmos, mas sim uma demonstração da incomparável riqueza, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E essa bondade sim, essa misericórdia sim, essa graça sim precisa ser anunciada. E eu já quero concluir essa mensagem dizendo que todos nós, não podemos nos esquecer disso. Todos nós fomos salvos somente pela graça de Deus. A salvação, ela nunca foi, ela não pode ser e ela nunca será pelas nossas obras, porque ela já foi plenamente realizada pela obra de Cristo. Deus, ele escolheu um representante. Não foi Davi, não foi Adão, não foi Abraão, não foi Moisés, mas foi o seu único filho, seu filho bendito. E o Deus Filho se encarnou, entrou na plenitude do tempo, entrou no invólucro de Maria, viveu aproximadamente 33 anos sem transgredir um único mandamento sequer da lei de Deus. E ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que a lei exigia. Voltando lá do Congresso Brasileiro de Missões, lá em Águas de Lindóia, na sexta-feira, vi milhares de romeiros na Via Dutra, andando centenas de quilômetros, realizando um esforço sobre-humano, achando que aqueles méritos humanos serão capazes de mover o favor de Deus. É claro que essas pessoas, eu não quero desrespeitá-las, fazem isso com toda a devoção, mas fazem isso com incompreensão. A grande obra já foi realizada. E os méritos que agradam o coração de Deus já foram pagos na cruz. Ainda olhamos para a igreja evangélica e não apenas a igreja católica. E vemos muitos crentes fazendo isso. Correntes, procissões, desculpem o termo, mandigas evangélicas. Mas a salvação é pela graça. Mas infelizmente alguns crentes, ainda com entendimento equivocado, ainda fazem a seguinte pergunta: se a salvação é pela graça, pastor, então eu não preciso fazer mais nada. Se eu já sou salvo pelos méritos de Cristo, se Deus simplesmente me elegeu pela sua graça, então eu posso viver de qualquer maneira. Eu posso simplesmente fazer aquilo que eu quero, porque eu já estou salvo mesmo. Que infantilidade, que tolice, que discurso infeliz e falacioso. Porque parece que o crente, a cada dia que passa, ele se torna mais mesquinho e mais soberbo. Nessa competição com o Espírito Santo, quem faz mais? Crentes que ficam dando carteirada em Deus, crentes que ficam mostrando o seu credencial, apresentando o seu currículo daquilo que realizaram para a igreja. Eu sou bispo, sou isso, sou aquilo, sou apóstolo. E quando meus alunos perguntam: pastor, qual é o seu problema com o apóstolo? Eu digo: nenhum problema, desde que ele tenha mais de 2000 anos de vida e tenha sido credenciado pelo colégio apostólico. Entenda bem, eu não quero ser desrespeitoso, meus irmãos, mas apóstolo significa ser enviado. Os apóstolos dos dias atuais se assemelham mais
a figura dos missionários, aqueles que são enviados para pregar o Evangelho. Mas agora a categoria do apostolado não temos mais, se encerrou no colegiado apostólico. Mas hoje o crente ele quer apregoar coisas para si. E entre nós já temos até patriarcas, porque a igreja de hoje não se contentou apenas com Abraão, Isaque e Jacó. Meus irmãos, nós precisamos entender o que significa o sola gratia, somente a graça. Nós fomos alcançados pela graça, nós nos tornamos alvos do amor de Deus através de Cristo. E quando isso aconteceu, isso não aconteceu para nós vivermos de qualquer forma. Não é para termos uma vida de libertinagem, de imprudência moral. Mas a graça de Deus, a libertação do pecado, a vida no Evangelho, nos impulsiona para vivermos uma vida de consagração e santidade. Então, um crente que tem esse pensamento, se eu já sou salvo, eu posso viver de qualquer maneira. Esse ainda não foi salvo, porque aquele que já experimentou a salvação, este a cada dia vive o novo de Deus. Esse experimenta o verdadeiro Evangelho. Esse não tem alegria quando o pecado está diante dele, e é claro, nós pecamos, mas o pecado traz tristeza, o pecado traz amargura na alma. E quando nós pecamos, e todos nós pecamos, nós temos essa amargura, nós buscamos o Senhor pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós hoje temos uma nova vida dada por Deus, e essa nova vida nos traz um convite para a santidade. Por que isso acontece conosco? Isaac Watts, ele respondeu isso numa composição, num dos seus hinos que está no nosso hinário, Quando Eu Vejo a Maravilhosa Cruz. E Isaac Watts, ele respondeu no seu hino dizendo o seguinte, olha a resposta dele no hino: se toda a criação me pertencesse, ainda assim seria um presente muito pequeno, se comparado ao amor tão incrível, tão divino, que exigiria a minha alma, a minha vida, o meu tudo. Queridos irmãos, é esse o pensamento daqueles que foram salvos. Mesmo se toda a criação nos pertencesse, ainda assim tudo isso seria tão pequeno comparado ao amor de Deus, que é tão incrível, tão maravilhoso, tão divino, que esse amor exige de nós a nossa alma, a nossa vida, a nossa entrega, o nosso tudo. É sobre isso, meus irmãos, é sobre isso sola Escritura. E por isso, meus irmãos, ela foi concluída, e quando Jesus concluiu essa grande obra na cruz, ele declarou ao Pai dizendo, está consumado. E meus irmãos, quando ele disse estava consumado, o que Jesus estava declarando ali? Acabou. A igreja não precisa mais de rituais, a igreja não precisa de sacrifícios, a igreja não precisa de penitências, porque em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Está na Bíblia. O véu se rasgou de ponta a ponta. Ninguém precisa lá na igreja católica entrar no confessionário para fazer a confissão auricular. Agora você entra no seu quarto, rasga o seu coração, e o Pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, aquece o seu coração e transmite as grandezas do céu para você. E Joel Bick, numa literatura, um dos livros mais lindos que eu já li, chamado Vivendo para a Glória de Deus, ele disse o seguinte: a graça soberana de Deus destrói o orgulho do homem. A graça soberana de Deus, ela nos envergonha. A graça soberana de Deus, ela nos humilha. A graça é o princípio pelo qual Deus nos salva. Ela é a provisão divina na pessoa e na obra de Cristo. É a prerrogativa divina manifestando-se na eleição. É o poder de Deus capacitando-nos gratuitamente a aceitarmos a Cristo, para que vivamos, soframos ou morramos para Ele, por amor dEle, e assim sejamos preservados nele para a eternidade.
E eu encerro aqui, meus irmãos, essa carta de Paulo aos Efésios é linda, ela nos impulsiona, ela nos motiva, ela nos coloca, meus irmãos, aos cuidados de Deus, porque não é apenas um fatalismo, vocês estão eleitos e pronto, mas é uma carta de cuidado, de um Deus que nos amou, que nos escolheu sem nós merecermos, e um Deus que cuida e cuidará de nós, até o último dia, até que Ele volte. Deus, Ele se preocupa com você, Deus, Ele já te salvou, não sinta o peso que o mundo coloca sobre nós, mas descanse no somente pela graça. Não tem a ver com os seus méritos, não tem a ver com os meus méritos, mas tem tudo a ver com os méritos de Cristo. Nos coloquemos de pé e vamos orar, agradecendo ao nosso Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela nossa salvação.